TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Almoça Grátis, o programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, que é levar informação com prestação de serviço. Você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça-feira. E no sábado você acompanha a reprise. Programa de saúde ao vivo é só na TV Candidez e é só na terça-feira. Programa de saúde gravado, onde não tem como você participar, você vai só assistir, é no sábado, a partir de 1 da tarde, aqui na TV Candidez. No sábado você vai apenas contemplar. Participar ao vivo é na terça-feira e aqui na TV Candidez. Uma terça-feira, eu diria para você que esta é a segunda terça-feira de fevereiro de 2020, completamente chuvosa. A chuva caiu muito forte agora, principalmente no período da tarde. Eu comentava com os colegas, o Túlio mais o Lincoln, parecia que 4 horas da tarde já estávamos entrando na noite. E a expectativa é de chuva também para amanhã, não só para Divinópolis, mas como também para boa parte do estado de Minas Gerais. Então, portanto, quem vai viajar ou quem tem que necessariamente sair de casa deve tomar cuidado, porque a chuva deve continuar nesta quarta-feira em Divinópolis. E sem perda de tempo, eu vou apresentar agora o meu entrevistado desta noite, nesta terça-feira, 11 de fevereiro. Com muito prazer, eu recebo o médico cardiologista, Dr. Otaviano Greco. Ele que é parceiro do programa Almoça Grátis da Saúde e que pelo menos em 2 vezes por ano ele vem aqui conosco. Dr. Otaviano, muito boa noite, prazer recebê-lo aqui pela primeira vez em 2020. O senhor que é um parceiro aqui do programa Almoça Grátis, a gente fica muito feliz com essa força. Boa noite, Samuel. Boa noite a todos os telespectadores do programa Almoça Grátis. A gente tenta poder colaborar e tentar informar as pessoas, porque medicina não é só remédio, medicina chama-se educação. Então, é muito importante que as pessoas tenham conhecimento da doença, conhecimento das prevenções que podem fazer e atitudes, né, saudáveis que possam ser implementadas. Porque não se pode confiar só em remédio. Remédio é uma muleta, né? Você não vai curar o pé andando só de muleta, você tem que tratar a doença do pé. Então, a medicina é isso. Você tem que informar, as pessoas têm que estar muito bem informadas sobre a sua doença, porque isso ajuda demais no conhecimento e no tratamento. Como é que foi o seu dia hoje? Porque eu falei com você agora há pouco e eu vi que você estava, assim, digamos, um pouco tribulado. Foi um dia tranquilo? Foi uma terça-feira hoje, foi tranquila ou não? Não, foi meio corrido. Hoje foi... Parecia que estava indo tudo bem, de repente, quando foi agora de noitinha, complicou um pouquinho, mas deu tempo de chegar até aqui. O seu ritmo é um ritmo de hospital, né? E um ritmo também de consultório à tarde. Isso. Atualmente, eu trabalhei no serviço público durante mais de 35 anos e depois me aposentei e estou trabalhando a nível hospitalar e consultório. Legal, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais no segundo bloco sobre essa pessoa que é o Dr. Otaviano Greco. Para alguns mais chegados, ele ainda é conhecido como Otavianinho, né? O filho do Otaviano pai. O que é uma doença vascular? Como é que a gente pode iniciar esse nosso bate-papo de hoje, nessa terça-feira chuvosa em Divinópolis, nesse 11 de fevereiro? Não, eu acho que a gente tem que ser um pouquinho mais amplo. Quando você fala doença vascular, você tem que falar sobre todos os vasos sanguíneos do corpo. Então, a doença vascular ela pode ser cerebral, né, que seria o derrame, que é o acidente vascular cerebral, o popular derrame. Poderia ser os ataques isquêmicos transitórios. A pessoa tem períodos de perda de memória ou perda de visão, são curtos, mas que podem predizer que tem um evento mais grave pela frente. Pode atingir o coração, seria angina ou um infarto, né? Pode atingir os rins, levando à insuficiência renal. Pode atingir a artéria aorta, levando os aneurismas.
pode atingir as pernas, levando a claudicação intermitente, quer dizer, a pessoa caminha, dói a perna, para. Então, quanto menor o curso da caminhada para o provocador, mais grave é a doença. Então, na verdade, a doença vascular, no seu princípio, é uma inflamação. Hoje já se aceita que toda doença circulatória, ela advém de uma inflamação inicial. Por isso que quando se faz prevenção da doença circulatória, não é só uso de medicamento. Existem atitudes para que possa haver o quê? Para que possa haver a prevenção dos processos inflamatórios. Por isso, quando você tem o inverno, onde existem mais doenças viróticas, bacterianas, são as gripes, os resfriados, algumas doenças oportunistas, aumenta a incidência da doença circulatória, tanto o acidente vascular cerebral, que é o popular derrame, quanto o infarto e a mesma crise anginosa. Então, é importante que a pessoa tenha em mente que não é só pensar em doença, na minha família tem a doença tal. Não. Se você tem a doença coronária, a genética vai ser responsável por, no máximo, 30% da sua incidência. 70% será pelo estilo de vida da pessoa, o ambiente onde vive, as infecções que possam ocorrer. Então, isso é que é importante, que você tenha um estilo de vida favorável, porque você pode estar contribuindo com a prevenção. Muita gente pensa em doença cardiovascular ou doença vascular apenas e tão somente o coração. A sua explicação aí ela foi formidável. Não é só o coração. Não. O coração é um dos órgãos onde existe uma circulação de sangue. Onde existir a circulação do sangue, você pode ter doença vascular. Tá. E o senhor poderia falar para a gente nesse primeiro bloco, que a gente vai fazer ele um pouco mais curto, lembrando que nós estamos ao vivo nessa terça-feira, você pode participar conosco. Nosso WhatsApp é o 3222-5052, é ao vivo. E não justifica aqui gravarmos. Tem que ser ao vivo porque a gente conta com a sua participação. Daqui a pouquinho a gente já tem pergunta. Qual que seria a melhor forma da prevenção? Eu sei que essa pergunta às vezes ela é um pouco difícil, mas daria para o senhor resumir para a gente como prevenir uma doença cardiovascular? Você, na verdade, se você tem uma carga genética de uma doença circulatória, você tem uma carga genética de uma hipertensão arterial, de uma diabetes mellitus, de uma hipercolesterolemia familiar, né? Ou um distúrbio do colesterol do tipo lipoproteína A, é a A pequena que a gente chama, essas pessoas têm o quê? Têm uma predisposição de origem familiar, genética, de desenvolver uma doença circulatória. Agora, além dessa predisposição que é genética, tem que ter um estilo de vida saudável. O que é? Atividade física regular, a pessoa ter uma alimentação saudável, uma alimentação com baixa carga de produtos gordurosos em grande intensidade, normalmente a gordura saturada em grande proporção. Mas você tem que ter o quê? Uma limitação de determinados alimentos, somente alimentos que tenham muito componentes de agrotóxicos, né? Alimentos que são sabidamente prejudiciais. E também você pode ter essa prevenção, igual eu falei, sobre as infecções que se repetem. Você ter uma vida onde você aumente sua imunidade, a própria alimentação é capaz de fazer isso, e a atividade física também ajuda na imunidade. Então, é aumentar a imunidade, aumentar a atividade física, uma alimentação saudável, manter hábitos saudáveis constantemente e aquelas pessoas que já têm uma doença de origem familiar, que façam o quê? Uma consulta médica, informando isso aí para se prevenir dessa doença. Quer dizer, você tem hoje alguns medicamentos que podem ajudar no controle de determinadas doenças. Então, você vai fazer o quê? Você vai atrasar o processo de envelhecimento. A doença vascular, na verdade, é a própria doença chamada, são parte das doenças degenerativas, que são as doenças de envelhecimento arterial. Então, vamos dizer, a vida hoje, a média de vida do brasileiro está beirando os seus 80 anos, em alguns bolsões, mas na média em torno de 73, 74 anos. Então, quer dizer, nessa média, as pessoas já estão envelhecendo o suficiente para ter, infelizmente, já a morte, seja por uma doença degenerativa, seja por doença circulatória. A principal causa de morte hoje no Brasil são as doenças circulatórias. A Tânia está dizendo aqui que tem 30 anos, o pai e a mãe são diabéticos. Qual que é a porcentagem de chance dela também ser uma pessoa diabética?
Olha, o problema da carga genética do diabetes ou da hipertensão, que são muitos genes que estão envolvidos nisso. Então, é o seguinte, a probabilidade teórica seria em torno de 50%. Né? Agora, se isso aí é uma probabilidade, você teria que fazer um mapeamento muito mais detalhado para ter essa certeza, mas em torno de 50% é certo. Muito bem, olha aqui que bacana, já no primeiro bloco a gente já está começando aqui a receber várias perguntas, lembrando que o nosso WhatsApp está na tela, que é o 3222-5052, uma terça-feira bastante chuvosa em Divinópolis, muita gente em casa acompanhando o programa. Olá Samuel, boa noite, sou o Daniel aqui do bairro Bom Pastor, gostaria de saber do Dr. Otaviano sobre a questão do alho cru, tomar com água, se é bom para a circulação, prevenção de outras doenças. Desde já, obrigado, um abraço para vocês, parabéns pelo programa, acompanho sempre. Obrigado, Daniel, pela sua pergunta, é ao vivo, você pode continuar mandando. O alho tem uma substância que é um antioxidante chamada alicina. Ele tem capacidade realmente de neutralizar os chamados radicais livres. E o alho, essa alicina, além desse efeito antioxidante, também tem um efeito semelhante a um antibiótico, tem um efeito quimioterápico e ajuda na prevenção de infecções. Então, realmente, existe a proteção cardiovascular, tanto do alho quanto da cebola. Agora, não necessariamente precisa ser ele cru. Ele cru, ele tem um pouco mais de potência, mas ele cozido, ele não perde tanto. Bacana, nós estamos ao vivo nessa terça-feira, recebendo hoje com muito prazer o cardiologista Dr. Otaviano Greco. Nós vamos para o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Hábitos saudáveis reduzem gastos desnecessários e dão sustentabilidade para você desfrutar com saúde os prazeres que a vida merece. Mudar um hábito muda uma vida. Veja por onde começar em mudeumhabito.com.br. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários e muito mais saúde para sua família. Cuidar de você, esse é o plano. Muito bem, de volta ao vivo, nesta terça-feira, 11 de fevereiro, a gente está recebendo hoje com muito prazer a presença do cardiologista Dr. Otaviano Greco. Nós estamos falando sobre a questão da prevenção das doenças cardiovasculares. Você pode continuar mandando o seu WhatsApp, daqui a pouquinho a gente vai fazer aqui a leitura de todas as perguntas. O programa Amostra Grátis tem trazido algumas dicas importantes relacionadas ao esporte e à saúde. E hoje nós vamos ouvir um dos grandes nomes da natação aqui em Divinópolis, professor há mais de 30 anos, o professor Mário, lá da Azul Marinho. E ele fala da importância da hidroginástica e também da natação. Boa noite, Mário. Boa noite. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite, pessoal aí do Amostra Grátis. A hidroginástica é de extrema importância para todas as pessoas, todas as idades. A hidroginástica ela tem efeito imediato no organismo da pessoa. Ela permite a pessoa ter uma condição física muito boa e flexibilidade, viver uma vida, né, que todo mundo procura, uma vida de equilíbrio. Né? É isso a hidroginástica. E qualquer pessoa pode fazer a hidroginástica? Qualquer pessoa pode fazer hidroginástica, a não ser que tenha algum problema médico. Né? Nesse caso, o médico ele pode restringir ou não. Né? O médico é de extrema importância para orientar. Né? O nosso trabalho é fazer as pessoas terem uma vida saudável, né, de excelência. Esse é o nosso trabalho. Ô Mário, vamos falar um pouquinho sobre a questão da natação. Você já está há quanto tempo já como professor de natação? Bom, eu trabalho com a natação desde os 19 anos de idade. Hoje eu tenho 49. Então fazem 30 anos que eu trabalho nessa área, com a natação e com a hidroginástica. Continua, na sua opinião, sendo o esporte mais completo? A natação é o esporte mais completo, sem dúvida. A natação é um esporte nobre. É um esporte que todo mundo deveria praticar pelo menos 2 vezes por semana. E qual a importância de começar bem cedo na natação? Bom, a natação tem uma característica que difere de todos os esportes.
né? Se a pessoa souber jogar bola, jogar tênis, e se não souber, não muda nada. Agora, saber nadar muda a vida. Né? Primeiro que a água é um perigo, né? Tem muitas pessoas, muitos pais que perdem os seus filhos para a água, né? Para a piscina, para o rio, para o mar. Então é de vital importância aprender a nadar. Tem alguma idade certa para começar a fazer a natação? Bom, aqui a gente começa com 6 meses de idade. É incrível o estímulo que acontece com essas crianças. Todas as crianças, os bebês que fazem a natação, elas aparecem depois, muito depois, o efeito desse estímulo que a gente oferece. Um abraço, portanto, aí para o Mário, grande professor de natação aqui de Divinópolis, uma figura que é bastante conhecida. Na semana passada, nós tínhamos aqui anunciado a presença do Dr. Bernardo Guimarães, e acabou que teve um imprevisto, mas em abril, provavelmente, nós teremos aqui a presença do médico Bernardo Guimarães, que eu quero mandar aqui um grande abraço e agradecer pelo atendimento carinhoso no Hospital São Judas Tadeu, bem como também ao Moisés, que é o diretor do hospital. Um grande abraço a todos. De volta com a nossa entrevista ao vivo, nós estamos recebendo hoje com muito prazer a presença do médico cardiologista Dr. Otaviano Greco. Nós estamos falando sobre a questão da prevenção das doenças cardiovasculares. Ele que é um parceiro do programa Amostra Grátis, pelo menos 2 vezes ao ano ele vem e nos dá esse apoio, com a sua presença que é fundamental. A marca do Dr. Otaviano sempre foi uma questão do bom atendimento na questão do tempo. Isso aí também... Esse tempo continua ouvindo bem o paciente? O que acontece é o seguinte, hoje, infelizmente, existe uma premência por atendimento rápido para a produtividade. Infelizmente, isso está caindo muito a qualidade da relação médico-paciente. Então, acho que é importante que você dê a oportunidade à pessoa que está consultando, que informe com mais possível clareza e tenha tempo para realmente dizer o que quer. Porque muitas das vezes, em pequenas informações, você é capaz de detectar um problema que está afetando a pessoa de forma intensa, do ponto de vista até psicológico, pelo volume grande de exames que são feitos e não se chega a conclusão nenhuma. E muitas das vezes, as informações que dão tempo para a pessoa dizer, e você vai fazendo a solicitação para que ele lembre de detalhes, você consegue realmente fazer diagnóstico ficaria impossível se fosse num curto espaço de tempo. Eu recebi aqui uma pergunta pelo WhatsApp do nosso Manuel, corretor, também parceiro aqui do programa Amostra Grátis, e ele falava, eu quero fazer uma pergunta para o doutor Otavianinho. As pessoas ainda o reconhecem como doutor Otavianinho? Até hoje. Porque quando a gente pensa Otavianinho, pensa numa pessoa que está começando a vida aos 17, 18 anos. Isso te faz bem porque remete ao seu pai também? O meu pai foi um grande mestre para a gente que começou na medicina. E a gente tenta seguir algum dos ensinamentos. Ele era uma pessoa extremamente calma dentro do consultório, escutava muito bem o doente, ele sabia interpretar isso, foi um grande incentivador dos grupos de AA dentro de Divinópolis e região, foi cofundador em várias cidades vizinhas aqui, e ele tinha esse dom de ouvir e captar a confiança das pessoas. Que bacana, que legal. Bom, falando em perguntas, nós fizemos aqui algumas perguntas, algumas gravações dos telespectadores que acompanham o programa Amostra Grátis à Saúde e que, evidentemente, ajudam a enriquecer esse programa de 1 hora. Eu vou pedir, portanto, à nossa equipe que coloque a primeira pergunta das ruas da cidade. Olá, pessoal. Estou ao lado agora do Mário de Carvalho, que é o professor Mário de natação aqui da Azul Marinho. E ele tem uma pergunta para fazer para o cardiologista Dr. Otaviano Greco, que está no estúdio do programa Amostra Grátis à Saúde. Ô, Mário, boa noite. Prazer te receber aqui no programa Amostra Grátis. Qual é a sua pergunta que você tem aí a fazer para o Dr. Otaviano? Boa noite para todo mundo aí do Amostra Grátis. Boa noite para o doutor Otaviano, excelente, fantástico cardiologista. Bom, a pergunta que eu acho que é legal para a gente, mais propícia, é quais são os efeitos da hidroginástica e da natação para quem pratica, o coração, né? Então, o que a natação e a hidroginástica promove no coração das pessoas? Ok, e no estúdio, o médico cardiologista Otaviano Greco responde para a gente. Tanto a natação quanto a hidroginástica são exercícios aeróbicos. E a gente sabe que os exercícios aeróbicos, natação, hidroginástica, caminhada, bicicleta,
prática esportiva mais leves, né? Como, às vezes, o próprio, não só o pedalar, mas você realmente tem benefícios importantes, porque além da melhora do quadro circulatório, você vai fazer o quê? Você vai melhorar a capacidade dos seus músculos periféricos armazenar energia. Toda vez que você armazena energia nos músculos, você diminui o trabalho cardíaco na sua produção de energia e circulação, porque essa circulação não precisa ser tão rápida. Então, isso traz benefícios. O bom da hidroginástica, que eu acho importante, é quando ela é coletiva. A hidroginástica isolada, ela faz seu efeito benéfico do ponto de vista físico do exercício aeróbico, mas quando ela é com várias pessoas ao mesmo tempo, existe também a vantagem da sociabilidade. Porque a gente sabe que os ambientes com grande capacidade de sociabilização são muito bons do ponto de vista mental e melhoram muito a parte emocional da pessoa. Isso tem um benefício excelente, né? E o melhor deles, que a gente sabe também, tão bom quanto a hidroginástica, é a dança. Porque além do movimento do exercício, tem a música que também acalma. Então, esse tipo de atividade, a dança, que são os exercícios aeróbicos e são coletivos, eles têm, além do efeito bom do exercício, o efeito da sociabilidade e de melhorar a parte emocional. Agora, nós temos que lembrar também que não é só exercício aeróbico. Mesmo pessoas com maior idade devem praticar exercícios chamados resistidos, que são exercícios de pequenos pesos, dentro da sua capacidade, é claro, que tem que respeitar a limitação cardiocirculatória, para que essas pessoas também melhorem o desempenho físico e muscular, para evitar um problema seríssimo do ponto de vista físico no idoso, que é a sarcopenia, que é uma perda da capacidade física e prevenir quedas com isso. Quanto mais perda de força muscular ele tem, mais chance ele tem de ter quedas. Então é muito comum o idoso, chamado frágil, é um idoso com sarcopenia. O idoso que faz atividade física, ele mantém boa força muscular, raramente facilita ter quedas. Quem está te mandando aqui um grande abraço é o Sérgio, conhecido como Sérgio da CopLife. Está te parabenizando aqui pela entrevista. Parabéns pelo programa, Samuel. Sempre útil, de uma utilidade pública incrível. O Sérgio, antes da pergunta aqui, para quem não sabe, é um grande empresário divinópolitano, um vencedor, que está hoje à frente, já há bastante tempo, à frente da CopLife aqui em Divinópolis. Recentemente nós anunciamos aqui no programa Amostra Grátis ele fazendo a sua mudança, né? Indo aqui para umas novas instalações, um prédio moderno. Um grande abraço para você, Sérgio, para o Alessandro Mascarenhas e para toda a equipe da CopLife. Obrigado aí pela sua participação. A pergunta do Sérgio: distúrbios do sono, como roncos, chutes involuntários e noites mal dormidas, podem ser sintomas associados à insuficiência cardíaca? Obrigado, Sérgio. E o doutor Otaviano responde para a gente. Bom, esses distúrbios, eles estão associados à dificuldade respiratória, a chamada apneia do sono. É a síndrome das pernas inquietas, o ronco, os despertares, ou os microdespertares. Porque, quando é o seguinte, uma noite bem dormida é uma noite onde a pessoa permanece pelo menos 20% do sono na fase 4 do sono, que é o sono REM. Então, quer dizer, é uma fase de relaxamento. Então, a pessoa conseguiu permanecer mais de 20% do período de sono nessa fase, ele tem um sono repousante. As pessoas que não conseguem conciliar o sono e que têm os microdespertares muito frequentes, eles possivelmente vão desenvolver alguma doença do ponto de vista cardiovascular. Tanto doença circulatória quanto arritmias cardíacas. E isso pode realmente comprometer o bem-estar da pessoa e levar à insuficiência cardíaca em função do quê? Da piora, porque aí vai desenvolver hipertensão, vai desenvolver obesidade e pode desenvolver arritmias cardíacas. Então, quer dizer, realmente tratar a doença do sono é muito importante. Bom, vamos antes encerrar esse bloco a mais uma pergunta feita das ruas da cidade. Olá pessoal, estou ao lado do Nivaldo Braga, que é um músico bastante conhecido aqui da nossa cidade. E ele quer participar aqui do programa Amostra Grátis da Saúde com uma pergunta para o médico cardiologista Otaviano Greco. Nivaldo, muito boa noite. Boa noite, Samuel. Prazer te receber aqui no programa Amostra Grátis da Saúde. Prazer é todo meu. Um abraço a todos os telespectadores da TV Candidez, do Amostra Grátis, né? Obrigado
chance de poder participar de um programa tão bom, que faz tão bem para a saúde de todo mundo aqui. Gostaria de fazer uma pergunta para o doutor Otaviano Greco, né? Sobre a galera da faixa etária dos 50, igual nós estamos, né? No caso eu estou também. Sobre o infarto fulminante que deve ser feito, que pode ser feito para se evitar o infarto fulminante, que é uma causa de morte muito recorrente no nosso país. A minha pergunta é essa. Obrigado. Muito obrigado pela sua participação. E no estúdio, o médico Otaviano Greco vai responder para a gente. Obrigado. Tem como evitar aí o infarto na faixa dos 50 anos? Aquilo que nós falamos no início, que a pessoa que tem uma predisposição familiar, ela tem que ter mais cuidado com a sua saúde. E numa idade mais jovem, ele já fazer o quê? Fazer as suas consultas e avançar na prevenção. Então é o seguinte, a gente infelizmente sabe que de todos os infartos ocorridos, infelizmente 50% não chegam ao hospital. Então a incidência de morte súbita no infarto do miocárdio é de 50%. E daqueles 50% que chegaram ao hospital, tem em torno de 10% também não sobreviverão. Então, infelizmente, depois da doença instalada, apenas 40% irão sobreviver e muitos com sequelas. Graças a Deus, dentro de Divinópolis e na região centro-oeste, de 4 anos para cá, foi instalado o sistema Cisurg, né, onde tem o SAMU, que tem conseguido trazer os pacientes dentro de um tempo hábil para que seja atendido dentro do ambiente hospitalar aquele paciente que fatalmente teria um insucesso muito grande no tratamento da doença. E isso realmente pode comprometer essa estatística que eu falei, melhorando as percentagens de sobrevida. Então, nós temos que ter em mente o seguinte, prevenção não é feita depois que acontece o episódio, é antes do episódio. Então, as pessoas que têm uma vida estressada, está vivendo de uma alimentação extremamente errada, sem atividade física, acima do peso, essas pessoas têm que realmente ter sempre uma assistência de um profissional cardiologista para poder orientá-lo, porque a prevenção não é só tomar remédio, a prevenção é atitude. A pessoa tem que ter atitude com a sua doença, tem que saber quais são os principais critérios para o tratamento da doença. Existe um estudo chamado Interheart, onde ele pontuou 6 principais fatores de doença cardiocirculatória. E esse estudo foi muito bem comentado e ele ensina muito. Então, ele colocou, em primeiro lugar, a genética, em segundo lugar, o tabagismo, em terceiro lugar, a hipertensão arterial, em quarto lugar, o diabetes, em quinto lugar, a ansiedade e depressão, e em sexto lugar, o sedentarismo e a obesidade. Então, esse estudo mostrou que se você intervir nesses 6 fatores, você possivelmente vai atrasar a doença. Agora, o fato de você ter uma morte súbita, infelizmente, depende, muitas das vezes, do estilo de vida, porque aquilo ali, nem sempre a doença é a primeira manifestação. A pessoa já pode ter sido avisada anteriormente por algum fator externo que ele não conseguiu interpretar como tal. Às vezes, um pequeno mal-estar, uma pequena vertigem mais prolongada do que aquela vertigem só de postural, que você sentou, levantou, então uma vertigem, um mal-estar, um enjoo mais prolongado. Às vezes, você pode ter um sintoma ali, dores, também são sintomas. Ok, deixa eu mandar um abraço aqui para o bairro Serra Verde, que foi durante muito tempo o meu bairro onde eu morei, logo quando eu casei. Boa noite, aqui é o Diego quem está fazendo a pergunta. Boa noite, em relação à prevenção a uma pessoa idosa que coloca gordura de porco na comida, de modo bem geral, já teve 2 derrames. Qual que é o risco dessa pessoa voltar a ter aí derrame ou infarto? Olha, o problema chama-se excesso. Se a gente for ver realmente como era feito a comida na década de 40 e 50, as pessoas cozinhavam, não era com banha. A banha era para guardar a carne na lata. Infelizmente, as pessoas que tinham menor poder aquisitivo acabavam cozinhando com banha. Mas as pessoas que tinham um poder aquisitivo um pouco maior, o que eles faziam? Eles pegavam o toicinho, que é a barriga do porco, onde se extrai o bacon, e aquilo ali era salgado, colocado em cima do fogão, ia tirando os pequenos pedaços e ali sim fazia a comida. Então a comida era feita com toicinho.
O toicinho tem 60% de gordura saturada, enquanto a banha é 100% de gordura saturada. Então, se você tiver a opção de fazer isso aí, hoje é muito difícil você conseguir isso para fazer essa salga, né, e ter isso colocado, então o certo é usar pequenas quantidades. Porque o grande problema hoje chama-se reaproveitamento. Já se sabe que existem hoje, toda vez que você queima gordura ou óleo, você assa uma carne, você frita alguma coisa, a formação daquele carvãozinho que fica, ali tem substância que é cancerígena, né? Então, essas substâncias, que depois você vai drenar o óleo para colocar de novo dentro do negócio, para depois você refritar, esse reaproveitamento é que é o grande problema, tanto do óleo, também da banha. A mesma coisa. Agora, dizer que um é mais saudável que o outro, isso aí, infelizmente, tem um certo coisa de marketing aí também, a gente tem que ficar um pouco atento. O problema não é só a qualidade, é quantidade. O que a gente sabe é que aqueles óleos onde tem menos concentração de ácido ômega 6, o de maior concentração é o de soja, que tem a menor concentração de ômega 6, são os de melhor qualidade. Agora, sempre usar o mínimo da gordura que, teoricamente, vai ser uma gordura ruim. Você tem que tentar utilizar na sua alimentação as chamadas gorduras boas, que são as gorduras ômega 9, né, e ômega 3. Então, essas sim são as melhores gorduras. E você tem também as gorduras muito boas nas castanhas, que são as oleaginosas, né? Então, esse fato é o seguinte, por que isso? A sua comida for totalmente sem gordura, você vai estar fazendo um erro muito grande do ponto de vista nutricional. A nossa nutrição clássica, ela tem que ser voltada para ter no mínimo 30% de gordura na composição total. Porque o ideal é que seja 20% de gordura poliinsaturadas e 10% de gordura saturada. Então, a alimentação totalmente sem gordura é um mau prognóstico para a pessoa, porque ele deixa de absorver 4 vitaminas essenciais para a vida: vitamina A, vitamina E, vitamina D e vitamina K. Então, quer dizer, não existe alimentação saudável que seja sem gordura. Tem que escolher o tipo de gordura, para que ela realmente não seja uma gordura de má qualidade. E cuidado com o reaproveitamento, seja de óleo, seja de banha, reaproveitar é um mau negócio do ponto de vista saudável. Muito bem, nós estamos ao vivo nessa terça-feira, recebendo hoje com muito prazer a presença do médico cardiologista Otaviano Greco. Nós estamos falando sobre a questão da prevenção das doenças cardiovasculares. Você pode continuar enviando a sua pergunta, nós estamos ao vivo nessa terça. Tem muita pergunta pelo WhatsApp. Na volta, no terceiro bloco, nós vamos fazer estas e outras gravadas das ruas da cidade. É o nosso terceiro e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Hábitos saudáveis reduzem gastos desnecessários e dão sustentabilidade para você desfrutar com saúde os prazeres que a vida merece. Mudar um hábito muda uma vida. Veja por onde começar em mudeumhabito.com.br. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários e muito mais saúde para sua família. Cuidar de você, esse é o plano. Muito bem, de volta ao vivo, mandando um grande abraço para toda a equipe da Megscan, a partir de abril conosco aqui no programa Amostra Grátis da Saúde, a Megscan, que é sinônimo de ressonância magnética. E você já sabe que em Divinópolis ressonância magnética tem nome e esse nome é Megscan. O horário estendido na Getúlio Vargas até às 10 da noite de segunda a sexta e no sábado até 1 da tarde. Um grande abraço para o Tiago, toda a equipe da Megscan pela confiança no programa Amostra Grátis da Saúde. Nós temos aqui alguns médicos que estão mandando alguns vídeos, né? Quero mandar abraço para alguns que estão participando de eventos, congressos. E eu sempre gosto de questioná-los. Está interessante esse congresso? O que tem de novidade nesse congresso? Eu conversei com a médica dermatologista Mauritânia Guiar, que também é parceira do programa Amostra Grátis da Saúde. Ela estava em Paris há 10 dias atrás, participando de um grande evento voltado para a dermatologia. E a Mauritânia traz agora o seu recado rapidamente do que foi esse encontro.
Muito bem, daqui a pouquinho a gente vai tentar pegar aí essa gravação. Vou pedir ao Lincoln, se puder vir aqui pegar o pendrive conosco, né? A gente vai tentar aí novamente, colocar aí novamente. Eu não sei se o Túlio fez aí nessa nossa listagem no terceiro bloco essa colocação aí. Mas daqui a pouquinho a gente tenta colocar novamente essa gravação da Mauritânia. Nós estamos recebendo hoje com muito prazer o cardiologista Dr. Otaviano Greco. Nós estamos falando sobre a questão da prevenção das doenças cardiovasculares. E nós temos mais uma pergunta das ruas de Divinópolis. E eu vou pedir aí que coloque para a gente mais essa pergunta. Olá pessoal, estou ao lado aqui do colega jornalista, radialista Oliveira Lima, com quem eu tive o prazer de trabalhar aí no quase início da década de 90, né, Lima? Quando aqui você chegou, 1992, 93. E o Oliveira Lima vai participar aqui, vai me dar a honra de participar do programa Amostra Grátis da Saúde com uma pergunta para o médico cardiologista Otaviano Greco. Lima, programa Amostra Grátis TV Cândido 10, boa noite, prazer te receber aqui. Muito bom falar com vocês. Doutor Otaviano, qual que é a circunferência abdominal ideal, né? Em que ela causa, por exemplo, problema cardíaco? Essa é a minha grande dúvida. Legal. E no estúdio, o médico Dr. Otaviano Greco responde o questionamento do Oliveira Lima. Essa questão da circunferência abdominal que incomoda tantos homens e causa até um certo pavor por causa de infarto, numa doença... O que se sabe é o seguinte, os parâmetros variam de acordo com alguns países do mundo, porque existe uma conformação física diferente do asiático e também do europeu e do africano. Mas o que mais é utilizado aqui na nossa região do Brasil é o parâmetro de homem, a circunferência tem que estar abaixo de 102 centímetros, né? Então, a gente brinca o seguinte, 98 sinal amarelo e 102 sinal cartão vermelho. E na mulher, 85 cartão amarelo e 88 cartão vermelho. Então seriam as circunferências abdominais limites. Então o homem tem que medir lá, se estiver com 102 ou mais, tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa para diminuir, às vezes, o carboidrato, mais atividade dieta física. E atividade física. Porque não adianta você fazer só dieta sem fazer atividade física, você pode desenvolver o quê? Uma perda muscular grave. Você vai fazer sarcopenia. Então, quer dizer, você tem que combinar tanto a atividade física como também a dieta. Você tem que fazer as duas coisas para não perder massa muscular. Legal, olha aqui. Nós vamos voltar agora daqui a pouco a uma quarta pergunta e como o programa é ao vivo, nós temos, portanto, essas interferências. Nós vamos agora sim ao vídeo da Mauritânia, se estiver no ponto, ela que participou de um grande evento em Paris voltado para dermatologia e o Túlio e o Lincoln coloca pra gente. Boa noite, Samuel. Boa noite a todos do Amostra Grátis. Aqui em Mauritânia, dermatologista, direto de Paris. Estou participando do INCA, International Master Course on Aging Science. O foco aqui são as stem cells. São células retiradas da própria pessoa, purificadas e usadas para rejuvenescimento. Não só da fala, mas também de tudo que envelhece. As articulações da região genital, é usado para incontinência urinária, para fístulas perianais, é usado também para feridas que não cicatrizam, por exemplo, pé diabético. Muito interessante. Também falamos um pouco aqui de melasma e de vitiligo. Boa noite e até mais. Obrigado, portanto, a Mauritânia pela sua gentileza, né, gravando esse pequeno vídeo, trazendo algumas novidades. Ela que vai estar conosco no segundo semestre também trazendo algumas informações importantes. Nós temos mais uma pergunta das ruas de Divinópolis e eu vou pedir aí a nossa equipe que coloque pra gente, por gentileza. Muito bem, enquanto eles estão ali aprimorando, né? E eu repito, o programa ao vivo é desta forma, né? Tem dia que sai tudo completamente certinho, às vezes demora um pouquinho, mas nós temos mais uma pergunta das ruas de Divinópolis. Você pode continuar mandando a sua pergunta, nós temos aqui várias perguntas pelo nosso WhatsApp. Boa noite, eu gostaria de saber se é normal o batimento cardíaco de 120, mesmo tomando remédios. Já dei um derrame
periocárdio e eu tenho bastante medo, a pessoa não quis se identificar. Batimento a 120. Aqui tem o dermatomiosite. Dermatomiosite. Que é o seguinte, tudo indica que existe uma doença autoimune, que é a dermatomiosite, uma doença do sistema imunológico, principalmente do sistema conectivo. Tanto os músculos quanto a região da pele sofrem uma autoagressão. Então, isso gera um estresse muito grande para o organismo e, muitas das vezes, os medicamentos têm influência também na parte circulatória, porque essa doença pode, pelo seu alto grau de alteração imunológica, interferindo justamente com o processo, levando à inflamação das artérias. Então, você pode ter manifestação tanto de derrame pericárdico, como derrame pleural, ascite e outros tipos, que é o líquido no abdômen. E você vai desenvolver, talvez, um trabalho cardíaco um pouco mais acelerado nisso aí. Então, 120 de frequência, que se existe a ativação da doença, realmente tem que voltar ao reumatologista, porque vai ter que reajustar as doses da medicação. Vamos, então, portanto, a mais uma pergunta feita das ruas da cidade. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos do programa Amostra Grátis. Boa noite também para o renomado doutor Otaviano Greco, mais conhecido como doutor Otavianinho. Eu gostaria de saber do doutor o que é a angina e o que é que causa angina no ser humano. Muito obrigado, boa noite. Um abraço aí para o Manuel Corretor. Como é que você responde, Manuel, doutor Otaviano? O que acontece é o seguinte, você tem os estágios da doença coronária, né? Você tem a chamada angina, que é o quê? A manifestação de dor quando a pessoa sofre uma emoção, quando eleva-se a pressão ou quando faz um exercício. A angina é classificada como angina estável quando a pessoa tem essa manifestação sempre que faz um determinado tipo de exercício. Mas ela é controlada com os remédios e já fez uma investigação, mostrou que a obstrução na artéria coronária é moderada para leve e você pode controlá-la com medicamentos. Mas você tem outro tipo de angina, que é a angina progressiva. Então ela perde a capacidade de estar estável, já começa a haver uma complicação, possivelmente uma complicação da placa de ateroma, que é a placa calcificada ou às vezes uma placa não calcificada. Você vai fazer essa progressão, vai aumentar a obstrução e você vai ter, então, níveis mais rapidamente de dor a pequenos exercícios. Até caminhar para uma angina estável quando a dor acontece em repouso. A partir da angina estável, a evolução é para o infarto do miocárdio. Então, a prevenção da angina é a mesma de ter uma doença qualquer circulatória, né? Como nós já dissemos, pelo estudo Interheart, aqueles 6 fatores, né? E tem 3 fatores que podem ajudar. Os que podem ajudar também por esse estudo, que foram mais impactantes, foi a alimentação saudável, com frutas e verduras diversificadas, e você ter uma atividade física regular e também pequenas doses de álcool. Doses de abaixo de 30 gramas dia, no máximo 3 vezes na semana, já foram suficientes. O grande problema da gente indicar a bebida alcoólica como prevenção de doença é que 10% da população é afeita a ter o alcoolismo. O gene do alcoolismo está em 10% da população. E a gente sabe que muitas dessas pessoas nunca beberam e ao começar a beber como prevenção, pode desenvolver o alcoolismo. Então, antes de recomendar, a gente tem que ter uma noção exata de como que é a história familiar, se existe alcoolismo na família, se essa pessoa realmente pode receber essa pequena dose de álcool como prevenção. Muito bem, é o nosso último e breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai voltar já para fazer o fechamento do programa dessa terça-feira. Mas ainda dá tempo, pode continuar enviando a sua pergunta. Daqui a pouco a gente está de volta. Hábitos saudáveis reduzem gastos desnecessários e dão sustentabilidade para você desfrutar com saúde os prazeres que a vida merece. Mudar um hábito muda uma vida. Veja por onde começar em mudeumhabito.com.br. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários e muito mais saúde para sua família. Cuidar de você, esse é o plano.
Muito bem, de volta ao vivo, anunciando na próxima terça-feira, é a última terça-feira antes do Carnaval. O Carnaval vai dar, evidentemente, sempre numa terça-feira, né? O dia mais comemorado aí dessa festa popular, vai dar no dia 25, mas no dia 18, na próxima terça-feira, você não pode perder uma entrevista ao vivo e pela primeira vez aqui no estúdio do programa Amostra Grátis da Saúde. A gente vai receber com muito prazer, então você não pode perder essa grande entrevista conosco na próxima terça-feira. Doutora Otaviana, a produção me avisou aqui agora há pouco que nós temos 3 minutos. Deixa eu passar aqui, a Cleide pediu aqui o seu contato, dizendo que a mãe dela é já falecida, mas foi paciente do seu pai durante muito tempo. Ela pede que o seu contato é o 3222-9898, tá certo? Isso. O telefone é muito fácil de guardar, na Antônio Olímpio de Moraes, 593, isso, praticamente do lado aqui do Costa Rangel. Você resumiria como essa nossa entrevista, né? Eu achei que foi uma entrevista muito rápida. Se eu abrir para você aqui no nosso WhatsApp, você vai ver aqui que nós temos várias perguntas que eu nem consegui abrir. E a gente vai tentar trazer o doutor Otaviano numa próxima oportunidade, quem sabe ainda no fim desse primeiro semestre, porque alguns médicos e algumas clínicas, né, como é a cardiologia, sempre gera uma expectativa muito grande nas pessoas. Como é que o senhor resumiria esse nosso bate-papo dessa terça-feira? Olha, Samuel, o que eu resumiria é o seguinte: a gente tenta passar para as pessoas algumas informações. Eu acho que o importante dentro da medicina é que se a gente conseguisse fazer grandes eventos que junto à população, ou se os postos de saúde voltassem a fazer o que antigamente eram feitos, os chamadas aulas de congressamento, né? Então você reunia os grupos, fazia os grupos, esses grupos de hipertensos, de diabéticos, de pessoas com doenças, outras degenerativas, e ali passava todas as informações, tanto clínica quanto nutricional, de atividade que a pessoa poderia executar, e a gente conseguia fazer um benefício muito grande para as pessoas. Infelizmente, o poder público não consegue fazer isso de uma forma adequada. Muitas das vezes, alguns programas de planos de saúde tentam implementar, mas esbarram numa dificuldade muito grande, que nem sempre as pessoas querem participar disso. Mas seria muito importante as pessoas que têm doenças crônico-degenerativas, que participassem de grupos de apoio, de grupos de participação em eventos e tudo mais, para poder realmente se informar. Hoje a internet tem muita coisa boa. Infelizmente, nós temos na internet também falsas informações, pessoas fazendo coisas alarmantes, terapias malucas, que não dão nenhum resultado, né? E a gente fica muito preocupado, porque muitas das vezes a pessoa está ali vendendo um produto. A gente sabe que numa terapia, você fazer uma mudança nutricional, você só vai colher benefício 2 anos depois que você estiver fazendo aquela mudança nutricional realmente diariamente. Então, mudança nutricional não tem efeito imediato, tem efeito a longo prazo. Obrigado pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço. Vamos tentar voltar ainda no primeiro semestre, porque a gente sabe que a sua presença aqui é resultado de uma boa entrevista e de um bom retorno do telespectador. Olha aqui, o programa Amostra Grátis da Saúde vai ser reprisado no sábado. É dia de programa de saúde gravado a partir de 1 da tarde. Ao vivo e com a sua participação, a gente está na terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Vem aí o Espaço Aberto com Evandro Araújo e a programação ao vivo da TV Candidez. Para você, uma boa noite e até a próxima semana, hein? Não perca! Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários.